Olá, seja bem-vindo. Neste final de semana eu vou compartilhar a palestra Comunicação, a arte de influenciar pessoas. Essa é uma palestra muito interessante que foi ministrada em 5 de julho de 2011 no evento do Sebrae Minas chamado Sebrae Meu Primeiro Negócio, que ocorreu na cidade de Poços de Caldas, Minas Gerais. Essa é uma palestra muito interessante porque marca o início da minha parceria como palestrante do Sebrae Minas. E essa palestra ela é importante para mim porque ela mostra a relação entre comunicação e empreendedorismo. Eu tenho certeza que você vai apreciar muito o que você vai assistir, ouvir nessa palestra. A relação entre comunicação e empreendedorismo se dá porque o empreendedor precisa influenciar pessoas para conseguir alcançar os seus objetivos profissionais. Então, assista a palestra Comunicação, a arte de influenciar pessoas. Eu espero que você goste e até semana que vem. Sejam bem-vindos ao Sebrae Meu Primeiro Negócio para a palestra Comunicação, a arte de influenciar pessoas. Para mim é um prazer enorme estar aqui falando com vocês. Esse evento é um evento mineiro, foi o Sebrae de Minas quem idealizou esse evento em 2007 e de lá para cá tem ajudado empreendedores, estudantes, empresários, que são aqueles que já têm o próprio negócio, a melhorar, a aprimorar e aumentar a competitividade do negócio de vocês. Então, mais de 40 mil pessoas em todo o estado já tiveram a oportunidade de participar desse evento. E para mim é uma honra estar aqui em Poços de Caldas agora falando com vocês sobre um tema tão interessante que é a comunicação. Há muitos e muitos anos atrás, um grupo de homens e mulheres subiam lentamente uma montanha íngreme no meio da noite, montados em seus cavalos. De repente ouviram uma voz vinda do céu dizer assim: desçam dos seus cavalos e apanhem as pedras que estão no chão. Amanhã de manhã, ao nascer do sol, vocês ficarão alegres e tristes ao mesmo tempo. Alguns desceram e apanharam muitas pedras. Outros pegaram poucas. E teve aqueles que falaram: vou descer de cavalo nada. Segui viagem. No dia seguinte, ao nascer do sol, tal qual a voz havia dito, ao abrirem as sacolas, eles perceberam que não eram pedras, e sim diamantes. E aí eles pensaram: puxa vida, que bom! Ficaram alegres por terem encontrado diamantes. E ao mesmo tempo tristes, pensando: puxa vida, por que eu não peguei mais? Daqui a pouco nós vamos encerrar essa palestra e eu espero também que você saia daqui alegre por ter pego alguma pedra preciosa que você vai usar lá no seu dia a dia e ao mesmo tempo triste, pensando: puxa vida, que pena que acabou. Comunicação é um tema extremamente interessante e muito abrangente, muito atual. Para nós que desenvolvemos negócios, que iniciamos novos empreendimentos, que decidimos estudar, para nós que gostamos de fazer alguma coisa de diferente na vida, comunicação é muito importante. E a comunicação, ela é a qualidade que faz a diferença na vida daqueles ou de quem se destaca. Pegue, por exemplo, o presidente de uma grande nação. Vamos usar o exemplo da Dilma. A Dilma não precisa saber nada de nenhum ministério. Para isso ela tem os ministros. Mas ela precisa ter a habilidade de perguntar para os ministros aquilo que ela deseja saber. Presidente da Petrobras não precisa entender nada de petróleo. É por isso que ele tem engenheiros. Esses engenheiros, sim, têm que saber sobre petróleo. Mas o presidente da Petrobras tem que saber apenas indagar, questionar, perguntar aquilo que ele quer saber. E muitas pessoas ainda se questionam, dizendo: puxa, mas por que a comunicação é importante? Deixa eu te contar uma história. Na minha adolescência, eu tinha muita dificuldade de fazer amigos. Eu não conseguia me aproximar das pessoas. E aí, um belo dia, eu tinha mais ou menos 15 para 16 anos, se mudou uma família próximo da casa dos meus pais. E tinha um adolescente que regulava, na mesma faixa etária que eu. Coincidentemente, ele foi estudar na mesma escola e na mesma sala que eu. Então criou-se ali um vínculo.
A gente ia para a escola cedo todos os dias, voltava para casa juntos todos os dias, fazíamos trabalhos escolares juntos, sempre. Com isso criou-se uma amizade. Depois de mais ou menos 6 meses, 8 meses, a minha mãe começou a reclamar do meu comportamento, que eu estava sendo muito agressivo, muito bruto. O meu pai já começou a falar que eu não trabalhava mais direito. Eles começaram a perceber que eu não ia na igreja aos domingos com tanta frequência. Aí, um belo dia, indo para a escola na companhia desse meu amigo, eu percebi que ele tirou um pacotinho, uma embalagenzinha com um pó branco, e entregou para um cara. Isso era 6:50 da manhã. Era cocaína. E aí eu descobri o porquê que o meu comportamento havia mudado. Eu estava sendo influenciado. Mas por que eu estou contando isso para você? Porque quem não tem a habilidade de influenciar, acaba sendo influenciado. Então a comunicação é importante, sim. E existe muito mito quando o assunto é comunicação, quando o assunto é influência. As pessoas confundem influência com manipulação, mas uma coisa não tem nada a ver com a outra. A influência é a habilidade de dar ao outro opções de escolha. A manipulação não. A manipulação, pelo contrário, ela força uma situação onde a pessoa que está sendo manipulada fica desconfortável com ela mesma. Essa é a grande diferença. Agora, a influência não, você está inconsciente o tempo todo. Então, por isso que a comunicação é importante. Só que a maioria das pessoas desconhece um outro lado da comunicação. Apenas para você ter uma ideia, quando o rádio foi lançado, ele levou 38 anos para atingir 50 milhões de pessoas. A TV levou 13 anos para atingir 50 milhões de pessoas. A rede social Facebook, em apenas um ano, atingiu 200 milhões de usuários. Tudo isso que eu falei para vocês aqui se refere à troca de informação. Na era da agricultura, quem tinha sobra na sua produção, trocava por aquilo que ele tinha carência. Não é assim? Então eu, como produtor de arroz, quero feijão. Então eu vou trocar o meu excedente pelo seu excedente. Então você produz feijão? Vamos fazer uma troca. Essa relação ficou conhecida como barganha. Não é isso? Agora, o que a gente faz com esse volume de informação circulando no mundo? Como é que eu faço para me manter atualizado? Mesmo o leitor mais voraz, é praticamente impossível para ele se manter 100% atualizado. A comunicação hoje é a ferramenta de barganha de informação. Através da minha habilidade de comunicação, eu consigo trocar aquilo que eu sei mais por aquilo que eu sei menos. Agora, a maioria das pessoas desconhece isso, principalmente dentro de casa. É muito comum nós vermos, por exemplo, pais e filhos que não conseguem se comunicar. Aí você vê o pai de 45, ele não consegue se comunicar com o filho de 15. E aí o filho também não faz a mínima questão de se comunicar com o pai. Por que isso acontece? Porque o pai de 45, ele quer falar para o filho de 15 dos problemas que ele enfrenta aos 45. Poxa, mas eu estou me matando para te dar tudo que você quer e você não valoriza, você não estuda, você não se dedica. Mas o filho de 15 não tem mentalidade para entender as coisas de 45. Mas o pai de 45 já teve 15. Então, para que a comunicação se estabeleça, o que precisa acontecer? O pai tem que descer no nível do filho. Só assim ele vai conseguir se comunicar com o filho adolescente. Recentemente, um cliente meu em São Lourenço me disse assim: rapaz, quando eu vou falar com meu filho, a sensação que eu tenho é que eu estou num país estrangeiro e não sei a língua. Eu não sei como é que eu converso com ele. Por quê? Problemas de comunicação. Mas tudo isso se deve, sabe ao quê? A um paradigma errado. A um paradigma que foi desenvolvido há muitos e muitos anos atrás. Pelo menos há 40 anos atrás. Que é esse que vocês estão vendo aqui no slide.
Olha que interessante. Antigamente se ensinava que para haver comunicação você precisa ter um transmissor, ok? Um meio ou uma mensagem e um receptor. E os problemas de comunicação eram chamados de ruídos. Você chegou a aprender sobre isso? Olha lá, você tem aqui, olha, um transmissor, um meio ou uma mensagem, um receptor e os ruídos. Só que por que esse modelo é obsoleto? Por que esse modelo é desatualizado? Porque ele não funciona para relações interpessoais. Eu, como escritor, ao escrever um livro, me torno um transmissor. Quando eu mando o texto para a editora, e eles imprimem isso e publicam, o que acontece? Aquilo ali se torna um meio ou uma mensagem. Quando você compra o meu livro e começa a ler, você se tornou o emissor, ou seja, o receptor dessa mensagem. Aí o que acontece se você está lendo o meu livro num ambiente que tem barulho? Aqueles barulhos se tornam os ruídos. Então, esse modelo de comunicação só funciona para coisas inanimadas. Só funcionam para aquilo que não tem vida, não tem emoção, não tem sentimento. A comunicação interpessoal é o tipo de comunicação que envolve emoções. Qual foi a última vez que você conversou por 5 ou vamos colocar 6 horas com uma pessoa que você não gosta? Praticamente nenhuma, né? Você vai conversar com quem você não gosta? Para quê? Então, comunicação requer emoção. A gente gosta de quem a gente gosta, mas a gente não faz força nenhuma para dizer não para quem a gente não gosta. Agora, olha que bonito. Em 1975, o Dr. Roger Sperry estava fazendo um tratamento com pacientes que tinham um quadro clínico de epilepsia. E aí ele começou a perceber que se ele fizesse pequenas incisões no córtex cerebral, ou seja, se ele fosse cortando aos pouquinhos o cérebro ao meio, o paciente ia melhorando. Olha que interessante. Ele fez um pouquinho mais profundo o próximo corte, fechou de novo, observou o quadro do paciente, ele melhorou, mas piorou de novo. Aí ele abriu novamente, cortou mais um pouquinho, foi cortando, até descobrir que o cérebro funciona separadamente. Aí, os estudos do Dr. Roger Sperry lhe concederam o Prêmio Nobel de Medicina de 1981, por causa dessa descoberta aqui, que você está levando de presente. Ele descobriu que o lado esquerdo do cérebro é responsável pelas nossas funções racionais, lógicas, matemáticas, preto e branco. E ele descobriu que as nossas funções emocionais, intuitivas, criativas, advêm do lado direito do cérebro. O que isso tem a ver com comunicação? Para nos comunicar melhor e influenciar pessoas, nós precisamos desenvolver a habilidade de usar mais o cérebro direito. Da mesma forma que um passarinho precisa das 2 asas para voar, nós precisamos dos 2 lados do cérebro para nos comunicar eficazmente. Então, se você vai conquistar pessoas, se você vai conquistar amigos, você precisa aprender a usar o lado emocional da sua comunicação. Por quê? Porque caso contrário, você vai ficar sempre naquele paradigma. Você vai ficar falando e ninguém vai prestar atenção. Você vai falar, vai entrar por um ouvido e sair pelo outro. A partir do ponto que o Dr. Roger Sperry descobriu essas funções distintas dos hemisférios cerebrais, foi possível descobrir que a comunicação advém 55% da nossa linguagem corporal. Eu poderia trazer uma pessoa aqui para falar a mesma coisa que eu estou falando, do mesmo jeito que eu estou dizendo, só que se essa pessoa ela tivesse, por exemplo, o senho franzido, olhasse vocês por cima, com o braço cruzado, falando, e aí? A linguagem corporal impediria vocês de continuar aqui. Vocês iam falar, poxa, que cara é um idiota. Vou levantar e vou embora. A doutora Loan Brizandini é uma psiquiatra norte-americana. Ela escreveu um livro chamado O Cérebro Feminino.
Nesse livro, ela fala que as mulheres falam, em média, 20.000 palavras por dia. Agora, quem aqui é casada? Quem aqui tem namorado, namorada? Tá. Diz uma coisa para mim, como é que você chama? Ô, desculpa. Isso. Quem de vocês levantou a mão aí que é casado? Você, Silvia. Você sabia que você fala em média 20.000 palavras por dia? Você desconfiava? Sincera ela. Agora me diz uma coisa, você fala e teu marido não te escuta. Agora o que acontece, Silvia, quando você fica quietinha? Imediatamente seu marido fala assim, benzinho, aconteceu alguma coisa? Não é assim? Por quê? Porque só falar não adianta. O homem fala em média 7.000 palavras por dia. E as palavras dele, daqui a pouquinho você vai ver, elas são mais concentradas, é uma linguagem mais direta. E é por isso que faz a diferença. As mulheres falam em média 20.000 palavras por dia. E só são ouvidas quando ficam quietas. Você sabe por que isso acontece, Silvia? Por causa da lei da escassez. Olha que lei poderosa da influência que você está levando de presente. A lei da escassez. Esse quadro que você está vendo aí se chama Abaporu. É um quadro da... Quem falou Tarsila do Amaral? Parabéns. É um quadro da artista brasileira Tarsila do Amaral. Esse quadro ele foi leiloado em Nova York, no Museu de Arte Moderna, em 1995, por 2,5 milhões de reais. 2,5 milhões. É o quadro brasileiro mais valioso já leiloado no exterior. Olha que interessante. Esse quadro da artista brasileira, relativamente simples, um observador desavisado chegaria a dizer que foi pintado por uma criança, né? Porque o traço é bem simples, as cores são simples. Agora, olha esse outro quadro aqui, olha. Esse quadro se chama Nu, Verdes Folhas e Busto. É uma obra do artista espanhol Pablo Picasso. Sabe quanto que vale esse quadro? 176 milhões de reais. Por que um vale 2,5 milhões e o outro vale 70 vezes mais? Lei da escassez. Só para você ter uma ideia, quando o Pablo Picasso pintou esse quadro, olha que interessante. Quando o Picasso pintou esse quadro, ele deixou esse quadro guardado. Ele terminou a obra em 1932. E ele deixou o quadro guardado. 29 anos depois, no aniversário dele, ele apresentou o quadro pela primeira vez. Depois esse quadro ficou no anonimato. Aí agora, no dia 7 de março de 2011, no Tate Gallery, em Londres, né, o Museu de Arte Moderna, esse quadro apareceu em público pela segunda vez. Agora você entende por que um quadro de Picasso não está em qualquer parede. Pela lei da escassez. O trabalho de Picasso é altamente valorizado, por quê? Porque é raro. Você precisa aprender a tornar a sua informação rara. Quando criança, o que a gente dizia? Olha, eu tenho um segredo para te contar. Você promete que não fala para ninguém? A gente fazia assim, olha, qual que é o segredo? Aprender a valorizar a sua informação através da lei da escassez. E é muito interessante a gente entender isso. E uma outra linguagem que facilita demais é a solicitação. Solicitar. Eu conheço vendedores que têm uma facilidade enorme de apresentar o produto, apresentar a sua ideia, apresentar seus projetos, mas não solicitam o fechamento do negócio. Perdem vendas. O que é solicitação? É uma linguagem direta que exige uma ação específica. Recentemente, eu chegando de Uberlândia, depois de uma semana inteira de trabalho, eu cheguei em casa, dei um beijo carinhoso no meu filho, um abraço apertado na minha esposa, peguei o controle da TV, sentei no sofá, falei assim, benzinho, passa um cafezinho para mim antes de começar. Aí ela foi lá, preparou o cafezinho, voltou. Falei, benzinho, faz um lanchinho para mim antes de começar. Ela foi lá, preparou, voltou. Aí eu falei assim, benzinho, ela falou, pode parar.
Você nem bem chegou, sentou aí, ficou pedindo. Falei, pronto, começou. Por quê? Porque é natural do homem solicitar. O homem solicita mais. E por isso ele consegue aproveitar mais as suas 7.000 palavras. Então, minha amiga que está me ouvindo, aprenda a solicitar. Não adianta você falar assim, Benzinho, domingo eu estava pensando de ir no shopping. Ele vai falar assim, pode ir. Para ele não faz diferença. Agora, se você fala assim, olha, eu quero que você me leve no shopping aos domingos. Ele vai entender. O cérebro do homem não é tão potente assim. Então você tem que dar a ordem, você tem que dizer claramente. Entendeu a ideia? Solicitar. Aprenda a solicitar, você vai ver os resultados que você alcança. Agora eu vou te ensinar como é que você potencializa as suas palavras. E para isso eu vou te apresentar a Helena. Olha que interessante. Finalzinho da década de 80, a doutora Francine Shapiro estava caminhando no Central Park. Aí ela estava pensando num problema que ela tinha lá com um paciente. Falou, puxa, meu paciente precisa tanto da minha ajuda. E aí ela estava angustiada com aquele problema. Aí de repente, ela movimentou os olhos numa posição diferente. E aí ela descobriu que através do movimento dos olhos, ela poderia quebrar certos tipos de pensamento. Aí ela começou a estudar, e chegou nisso que eu vou lhe mostrar agora. Através do movimento dos olhos, nós conseguimos descobrir se nós estamos pensando através de imagens, através de sons ou através de sensações e emoções. Então, quando a Helena movimenta os olhos para cima, ela está pensando através de imagens. Quando ela movimenta os olhos para o lado, ela está pensando através de sons. Quando ela movimenta o olho para baixo aqui, olha, quer ver? Para baixo, à esquerda, ela está conversando com ela mesma. E quando ela movimenta os seus olhos para baixo à direita, ela está sentindo, ou seja, ela está ativando a parte do cérebro responsável por emoções. Vamos brincar que brincando a gente aprende. Todo mundo, por favor, fique de pé. Olha que bonito. Se fizer, você nunca mais vai esquecer disso. Quando eu levantar o meu braço para cima, você vai falar assim, imagem. Ok? Vamos lá? Tem que prestar atenção, hein? Muito bom. Muito bom. Muito bom. É isso aí, vocês estão ligados. O canal visual está ativo. Quando eu movimentar os braços para o lado, vocês vão falar sons, ok? Vamos lá? Tem gente que falou som. Muito bom, parabéns, parabéns. Uma salva de palmas para vocês, vocês são fera. Já vi que hoje aqui a coisa vai render, Rodrigo. Agora olha que interessante. Quando eu movimentar o meu braço para baixo, vocês que estão aí atrás não vão ver, vão ter que confiar na intuição dos colegas. Quando eu movimentar o meu braço para baixo, você vai falar assim, conversa interna, ok? Vamos lá? Imagem, som, conversa interna. Nota 10, parabéns. E quando eu movimentar o meu braço para cá, você vai fazer a mesma coisa e dar uma jogadinha e falar sentindo, ok? Tem que dançar, tem que dar a dançadinha. Se não dançar, vocês não gravam, ok? Então vamos lá. Imagem, som, conversa interna, sentido. Nota 10. Mas pode ficar melhor, porque eu vi alguém aí com o quadril duro. Vamos lá? Imagem, som, conversa interna, sentindo. Parabéns, nota 10. Podem sentar, por favor. Gente, isso aqui é fantástico. A partir do momento que você entender isso e memorizar, você nunca mais vai ter problema para usar suas palavras. Agora você entende por que quando você vai lá na loja, uma loja qualquer, comprar alguma coisa, o vendedor te dá o preço, você movimenta os olhos para cá e ele fala assim, eu vou deixar você pensando um pouquinho. Ele sabe disso. E ele te influencia.
Agora você sabe que quando alguém estiver movimentando os olhos para cima, você tem que usar um verbo visual. Você está vendo o que eu estou lhe falando? Agora você sabe que quando alguém estiver movimentando os olhos para baixo, à direita, você tem que usar a palavra sentir. Como é que você se sente com relação a essa informação que eu te passei? Agora você sabe que quando a pessoa estiver movimentando os olhos para os lados, você tem que perguntar para ela, você quer que eu repita isso que eu falei? Por quê? Porque o cérebro dela está aberto para sons. Olha que interessante. Esse entendimento não permite a você saber o que a outra pessoa está pensando, mas permite a você saber como ela está pensando. Se ela pensa através de imagens, se ela pensa através de sons, através de sensações ou emoções. É muito importante também você colocar bem claro, deixar bem claro aquilo que você quer através da ênfase. Os 38% da comunicação, enfatizar a coisa certa. Olha que interessante, olha, essa frase. Eu não disse que ele roubou o dinheiro. Se eu coloco a ênfase na palavra eu estou me referindo a quem se expressou, não é isso? Agora, se eu falo assim, olha, eu não disse que ele roubou o dinheiro, eu estou colocando a ênfase no quê? No modo como eu me expressei. Eu poderia ter escrito. Se eu coloco assim, olha, eu não disse que ele roubou o dinheiro, quem foi que roubou? Eu não disse que ele roubou o dinheiro. Falaram isso do Palocci, né? O que foi que aconteceu? O que ele fez com o dinheiro? E agora se eu digo, eu não disse que ele roubou o dinheiro, pode ter sido outra coisa. Vocês perceberam? Não tem nenhum tipo de pontuação, só ênfase. Quando você coloca a ênfase na palavra certa, você potencializa o poder da palavra. Agora, se eu coloco a ênfase em qualquer parte da minha entonação, da minha explanação, a pessoa não vai saber exatamente o que eu quero que ela pense. Outro entendimento fundamental, gente, isso aqui vocês têm que guardar para vocês de presente. Eu acho que isso daqui é o que você mais vai aproveitar de agora para frente. Fazer as perguntas certas. Isso é fundamental na arte da influência. Sabe por quê? Olha que interessante, Sócrates, ele foi um dos sábios mais famosos que a humanidade já teve. Não é o Sócrates do futebol, não, da Grécia Antiga. E esse cara, ele ensinava através de perguntas. Ele fazia perguntas. Ele descobriu que mais importante que saber era saber perguntar. Mas você tem que fazer as perguntas certas. Então, na sua comunicação, corte um pouco esse negócio de ficar perguntando o porquê das coisas. O ser humano é muito chato, o ser humano quer saber o porquê de tudo. Só que o porquê só traz justificativa. Agora, quando você coloca na sua comunicação o como você chegou até aqui, isso exige de você uma resposta. Você vai ter que me contar a tua experiência. O como te dá o know-how. Por quê te dá apenas justificativas. É por isso que o político, no horário lá na televisão, no horário eleitoral, ele fala assim: eu construí essa ponte porque a população precisava, por quê. Depois de meia dúzia de porquê, você está pensando assim, eu vou votar nesse cara. Ele te entupiu de justificativas. Agora, quando você coloca o como, a pessoa tem que te dar o know-how. Ela entrega o ouro. E outra coisa fundamental é perguntar o nome da pessoa. Quantas vezes você já conversou com alguém e depois que essa pessoa foi embora, você se deu conta que não perguntou o nome dela? Isso acontece demais. O atendimento aqui em Poços de Caldas é cheio disso. Você sai das lojas, as pessoas nem percebem com quem que elas falaram. Qual foi a última vez que alguém perguntou o seu nome numa loja? E às vezes a gente também faz isso. Então a gente tem que prestar mais atenção em perguntar o nome das pessoas. Olha que interessante. Dr. Brett Pelham é um psicólogo britânico.
ele desenvolveu algumas pesquisas relacionadas ao nome próprio. E ele descobriu que o som do nosso nome é o som mais agradável que a gente pode ouvir. Se você está andando aqui no meio do evento, no meio da feira, e alguém fala o seu nome, mesmo que não seja com você, o que você faz? Você vira para trás na mesma hora. Então o som do nosso nome é o som mais agradável que pode existir. Então por que não fazer isso? Chamar a outra pessoa pelo nome. No início da nossa palestra, você teve a oportunidade de se apresentar para um colega seu, né? Você seria capaz de dizer o nome dele sem olhar para o lado? Não, né? Então vamos fazer o seguinte. Agora eu vou lhe dar 1 minuto para você cumprimentar novamente um colega seu. E dessa vez se apresentar, dizer o seu nome e perguntar o nome dele. Fique à vontade. Sabe por que a gente tem essa dificuldade? Porque a gente não consegue ouvir. A gente tem dificuldade para ouvir. Certa vez Deus estava preocupado com a condição da terra e mandou um anjo. Falou, olha meu filho, vai lá e conta para os humanos qual que é o segredo da felicidade. Porque eu estou preocupado com eles. E o anjo veio, rodou a terra por mais de 1 ano e voltou para o céu. Chegou lá, Deus disse, e aí meu filho, conseguiu contar o segredo da felicidade? Ele disse, não Senhor. Os humanos estavam tão preocupados falando que não tinham tempo para me ouvir. Então comece a prestar mais atenção àquilo que acontece à sua volta. Ouça mais, fale menos. Cientificamente isso faz sentido. Quando você está falando, a sua pressão baixa. Quando você está ouvindo, ela sobe. Então comece a prestar mais atenção. E se você tem pressão baixa, acontece o contrário. Preste mais atenção ao que acontece à sua volta. Ouça. Você vai cumprimentar alguém, sabe o que você tem que fazer? Pergunte o nome da pessoa e repita pelo menos 3 vezes durante a conversa. Você vai perceber que a pessoa passa a valorizar mais você. William James, o pai da psicologia moderna, certa vez disse o seguinte: o principal desejo do ser humano é se sentir apreciado. Quando você dá ao outro a oportunidade de falar e você ouve com atenção, ele se sente valorizado. Você conquista essa pessoa. Isso é muito importante. Para quê? Para conquistar aquilo que você quer. Se você quer o mel, não espante as abelhas. Você não pode chegar lá e chutar tudo para cima. Pelo contrário, você tem que aprender ao quê? Reunir as pessoas em volta ou em prol daquilo que você quer. Isso é muito importante, principalmente na hora de dar feedback. Lembra-se que nós falamos no começo que pais e filhos já não se entendem mais? Para dar feedback, isso aqui é fundamental. Sabe por quê? O Dr. Robert Dilts, ele desenvolveu esses níveis da consciência que você está vendo aí no slide. E a maioria das pessoas, quando vai dar feedback, focam na identidade, no nível da identidade. Olha, meu filho, você tirou uma nota aqui, ó. Você é muito burro. Meu, até para um adulto isso magoa. Por quê? Porque atinge o nível da identidade. Você vai chamar lá o seu funcionário, você vai passar, né, como se diz, uma ordem, vai falar alguma coisa que ele deixou de fazer. Você nunca pode falar isso no nível da identidade. Olha, você é um incompetente. Não sei por que eu te contratei. Quem que é o incompetente, então? Quem contratou, né? Então você tem que aprender a dar feedback no nível do comportamento. É como diz o ditado: ataque o jogo, nunca o jogador. Quando você faz isso, a outra pessoa se sente valorizada. Por quê? Porque você reconhece que o erro não é da identidade, ou seja, da pessoa, e sim do comportamento, das atitudes. E isso pode ser modificado. Eu vou lhe passar agora uma técnica fantástica, que é a técnica do sanduíche. Já ouviu falar? A técnica do sanduíche é maravilhosa para você dar feedback. E eu vou lhe passar agora. O que tem um sanduíche? Ele tem pão, não é? Olha lá, ele tem pão, ele tem recheio e pão de novo.
Não é isso? Então, na hora que você for dar um feedback, o pão, você substitui ou entenda por elogio. Todo mundo tem alguma coisa de bom. Encontre isso e elogie. Olha, meu filho, papai sabe que você é inteligente, mas nesse bimestre, você não agiu como inteligente. Você fez coisas que um idiota faz. Mas o papai sabe que você é esperto. Papai sabe que você é inteligente e que agora, no próximo bimestre, você vai recuperar. Teu filho sai da tua presença com a autoestima elevada. Fala, puxa vida, eu sou inteligente, mas eu cometi uma idiotice. Agora, no próximo bimestre, eu vou fazer de tudo para acertar, porque o papai confia em mim. Aí você chama lá o seu funcionário e fala assim, ô João, pelo amor de Deus, João, você é um cara tão competente, tão esperto, tão bacana, como é que você faz uma coisa dessa? É mesmo, né? Não sei onde eu estava com a cabeça quando eu fiz isso. Não, mas eu aposto, eu tenho certeza que você vai conseguir corrigir esse quadro. Na próxima vez que eu te encontrar, eu tenho certeza que esse problema já vai estar resolvido, porque você é competente. Aí o João sai da tua presença com a autoestima elevada. Caso contrário, se você dá um feedback no nível da identidade, o João vai ficar ofendido e ele vai arrumar um jeito de se vingar de você. Vai te dar um prejuízo, vai perder insumos, vai roubar da empresa e por aí vai. Então aprenda a dar feedback no nível do comportamento e sempre usando a técnica do sanduíche. Elogio, bronca, elogio. Vocês nunca vão errar. Agora olha que interessante. Eu vou mostrar um vídeo para vocês aqui, ó. Você entendeu o que aconteceu? Corporalmente, ela estava na mesma posição do cara do carro ao lado. Eles estavam simétricos, né? Dentro da programação neurolinguística, nós chamamos isso de rapport. Tem uma outra palavrinha francesa chamada mirror, que significa espelho, que é você espelhar sutilmente a postura da outra pessoa. Aqui já entra a parte da linguagem corporal, tá? 55%. Então, por favor, preste bastante atenção. O rapport é a habilidade de entrar em sintonia com a outra pessoa. Todas as vezes que você assemelhar a postura física do outro, você vai estar mandando para o cérebro dele a mensagem de que vocês são iguais. E isso é muito importante. Sabe por quê? Pense, por exemplo, que você está no sábado à noite tomando um chopinho, ou que seja um refrigerante, um suco, com uma pessoa que você gosta. Ambos estão sentados na mesa e você nem percebe, mas vocês estão na mesma posição física, sentados, com o braço cruzado, ou de repente com o braço apoiado na mesa, outro segurando o copo. A conversa flui, passa horas e horas e você nem se dá conta. Por quê? Porque corporalmente vocês estão na mesma posição. Mas como é que eu posso, Simon, estabelecer o rapport no dia a dia, conversando com as pessoas? Uma técnica fundamental é o sorriso. Todas as vezes que você abre um sorriso sincero para alguém, essa pessoa responde na mesma medida. Olha que bonito. Ela nem viu, mas já sorriu para mim. O sorriso ele é fantástico. Sabe por quê? Quando você sorri, o seu cérebro manda uma mensagem, ou recebe uma mensagem, de que está tudo bem. Médicos tratando pacientes num quadro clínico, né, numa clínica psiquiátrica, eles estavam sofrendo de depressão. E aí eles separaram um grupo de 10 e outro grupo de 10. Colocaram uma fita simulando um sorriso em 10. E começaram a examinar os resultados. Eles tiveram uma melhora superior àqueles que não tinham a fita, só pelo fato do sorriso. Aí eles começaram a examinar e descobriram que o sorriso, ou seja, o fato de movimentar esses músculos da face, manda para o cérebro essa mensagem, e aí então o cérebro produz a beta-endorfina, que é o hormônio do prazer, o hormônio do bem-estar. Esse hormônio ele só é produzido em 3 situações: quando você pratica esportes, quando você faz sexo e quando você sorri. Como tem coisa que a gente não faz na frequência que a gente gostaria, eu estou falando dos esportes,
Vamos sorrir. Por quê? Porque o sorriso abre portas. O sorriso faz com que as coisas fluam mais naturalmente. Tem gente que fala assim, mas eu não consigo sorrir. Meu sorriso não é bonito, eu tenho vergonha. E quem disse que precisa? Gente, para sorrir tem que ter estado de espírito, tem que ter ânimo. E outra coisa fundamental, sabe o que é? É o aperto de mão. Para estabelecer rapport, você precisa apertar a mão do seu interlocutor de forma decidida. Você tem que falar com ele e passar para ele a mensagem que você é igual a ele, que ele pode confiar em você. Vocês sabem a história do aperto de mão? Na época que os homens começaram a caçar, eles andavam pelas florestas com um porrete na mão, que ele poderia ser atacado por um animal. Com o passar do tempo, o homem começou a viver em comunidades. Aí o que aconteceu? Ele começou a prestar atenção, não apenas aos animais. Por quê? Porque ele poderia ser atacado por um outro homem. E quando o outro homem não tinha um porrete na mão, era sinal de que estava tudo bem, ele era amigo. Isso foi evoluindo, até o tempo do exército romano. Na época do exército romano, eu não sei se você se lembra, mas os soldados romanos tinham uma parte aqui na armadura que protegia o antebraço. E para o lado de dentro, eles levavam um punhal. Então o aperto de mão dos romanos, na realidade, era um aperto de antebraço. Por quê? Porque eles queriam verificar se tinha ou não um punhal ali. Se o outro soldado estivesse desarmado, era sinal que estava tudo bem. E isso foi evoluindo até chegar nos nossos dias. O aperto de mão é um gesto de confiança. É a única oportunidade que você tem de dizer para outra pessoa que você é igual a ele, que ele pode confiar em você. Isso é linguagem corporal pura. E 30% dos negócios são perdidos porque a pessoa não tem a habilidade de apertar a mão na mesma pressão da outra pessoa. Sabia disso? Mas qual que é o jeito certo? Não existe jeito certo. Se a pessoa colocou pressão, você coloca pressão. Se ela não colocar pressão, você não coloca pressão. Simples assim. E com esse gesto, você consegue mudar a psicologia do seu interlocutor e ele passa a confiar mais em você.